Vamos conversar, expandir um pouquinho a nossa visão a respeito do luto, né? O luto, ele é uma resposta natural, né, do ser humano, principalmente sobre acontecimentos ali, perdas repentinas, movimentos abruptos que acontecem na nossa vida. A gente, como sociedade, né, associa o luto somente ao processo ali da perda de um ente querido, mas ele consegue ir muito além disso. E já chegaremos nesse ponto. Primeiramente, vamos entender o que é o luto, né? O luto é uma resposta natural do corpo acerca de algo que acontece, via de regra, externamente. Uma psicóloga suíça desenvolveu um método chamado modelo Kubler-Ross, não sei como é que é a pronúncia, mas ela definiu ali 5 estágios do luto, né? Ela descreveu as reações psicológicas comuns diante das más notícias, diagnósticos terminais ou grandes perdas. Dividindo assim, então, a gente poderia encaixar tranquilamente o luto como um processo dividido em 5 etapas, né? Sendo a primeira delas a negação. Então, diante dessa perda, diante dessa notícia, diante desse acontecimento, eu primeiramente nego, né? Para amortecer esse choque repentino, eu vou, enquanto ser humano, ter a tendência de desacreditar dele, né? Eu não consigo de imediato lidar com a realidade do que está acontecendo. Passando aqui então, principalmente pelo entorpecimento e pela descrença. Uma outra etapa, uma próxima etapa, esse processo não é muito linear, mas de regra ele acaba sendo linear, porém as etapas podem coexistir entre si. E uma outra etapa é a raiva. Via de regra, passando pela negação, eu adentro a raiva. Quando a ficha realmente cai, né? Quando eu consigo, então... Quando eu me deparo com a realidade do que aconteceu de fato, então eu posso ter raiva. Essa raiva, especificamente, ela é a dor reprimida, né? Transformada ali em frustração e revolta. Aqui eu me sinto, né, injustiçado, busco culpados, enfim. Daí uma próxima etapa é que é dito como não linear e não sequencial, mas geralmente acaba sendo linear, acaba sendo ali negação, raiva, e daí vem a barganha, né, a negociação, que é quando mentalmente eu tento retomar o controle da situação. Ali, através de promessas, eu tento aliviar a perda ocorrida. Aqui vai ser uma culpa e tentativa de encontrar alternativas, né? Eu vou ficar pensando, e se acontecesse aquilo, e se tivesse feito aquilo? A gente fica criando cenários onde a perda não teria ocorrido. Aqui é um processo bem mental. Depois vem a depressão. Aqui é o reconhecimento profundo, né? A profunda realização da perda de fato. Né? Estou profundamente frente a frente com o que aconteceu. Então eu acabo entrando numa depressão, que é uma tristeza profunda, né? Um recolhimento interior, uma sensação de vazio também. Aqui vai ter melancolia, apatia, uma desesperança como decorrência da falta que a pessoa, a situação, né, vai fazer, como um vazio que vai deixar a ausência dessa pessoa, daquele fato, daquele acontecimento. E por fim temos a aceitação, que é quando eu compreendo o que aconteceu, né? Eu entendo que a minha vida precisa continuar apesar da perda recém-ocorrida. E aqui não significa, né, esquecer ou ficar feliz com a perda, mas é reconhecer, né, que ela aconteceu, é reconhecer que a vida, enfim, é efêmera e que as coisas se encerram, que as coisas têm um fim. E se tratando de morte, né, de desencarne físico, que é um processo natural da vida, né, humana e da vida animal também, e que a nossa existência há de continuar apesar da perda de pessoas próximas, de entes queridos. E aqui então eu aprendo, né, a viver com a perda e a reorganizar a minha vida. Aqui o principal sentimento é a ressignificação. E o tempo que cada um desses estágios vai durar, né, a forma como ele vai acontecer,
clinicamente, né, não se dá a certeza de que há essa linearidade, de que eles acontecem de forma individual. De fato, eles coexistem, mas via de regra é nessa sequência, né, de raiva, negação, barganha, depressão e aceitação. Inevitavelmente o último vai ter que ser aceitação, né? Senão eu fico preso no processo de luto. E o tempo que esse processo de luto vai durar é muito individual de cada um, né? Às vezes alguma dessas etapas também vai ser muito rápida, quase que imperceptível, mas por vezes a gente encontra facilmente pessoas, até você mesmo que está assistindo esse vídeo, preso numa dessas etapas, né? Preso num desses momentos de luto, não conseguindo atingir a aceitação e não conseguindo reorganizar a sua vida a partir dessa perda, a partir desse término. E bom, nesse caso é fundamental, né, buscar auxílio, buscar ajuda de, enfim, psicólogos ou psiquiatras para que possa se concluir, possa se encerrar esse ciclo, a gente possa seguir vivendo as nossas vidas, não esquecendo e não fingindo que não aconteceu, mas entendendo que aconteceu e que a nossa existência, né, precisa continuar, como eu falei anteriormente. Mas, né, o que motivou é o luto do dia a dia, como a imagem aqui mostra, né, como a gente lida com esses lutos diários, né, com um livro lido pela metade, com um café que não se concluiu, com uma vela que não se apagou até o fim. Permitir que as coisas se encerrem, né? A gente é daquele tipo de pessoa que é o último a sair da festa, ou entendemos que quando é a nossa hora de sair, a gente sai. A gente é aquele tipo de pessoa que numa refeição é o último a levantar da mesa, ou quando sentimos que é a nossa hora de levantar da mesa, a gente levanta. Como que funciona essa questão, como que lidamos com os términos do dia a dia, porque lidar bem com esses términos diários meio que nos treina ou permite com que lidemos com maior facilidade com términos maiores, né? Ali, com a perda repentina de um animal querido, de um parente, de um grande amigo, de um grande amor. Enfim, claro que não significa que a gente não vai passar pelo processo de luto, que, como eu disse, é um processo natural, é um processo necessário, né? Senão eu fico simplesmente preso na negação, né? Que é a primeira etapa que eu trouxe aqui, né? Se eu não me permito passar pelo processo de luto, eu estou sempre preso na negação. Então, aí sim eu entro num processo de tentar esquecer que aquela pessoa existiu ou esquecer que ela partiu. Eu vou acabar entrando num dos dois, a tendência é que com o tempo eu esqueça da existência dela. Mas, né, eu fico fingindo que ela não partiu. E isso não é saudável, né? Por questões espirituais eu acabo até dificultando o desencarne dela e acabo dificultando a continuidade da jornada dela enquanto espírito, enquanto aí próximas encarnações, né? Quanto continuidade dela nas experiências. E luto é um assunto pouco falado, eu acho, e que as pessoas tendem, eu também, né? A gente tem a tendência a não lidar muito bem com isso, né? A não querer passar por esse processo, a não querer sofrer ali ou não, enfim, não aceitar a perda do que quer que tenha se perdido ou o término do que quer que tenha se encerrado. Facilita também entender que não é porque terminou que é totalmente invalidado aquilo que existiu, né? Não é porque chegou num fim que foi tudo em vão, né? Que foi tempo perdido. Porque a gente está ali vivendo a nossa vida e as coisas não estão destinadas a durar até o fim da nossa existência aqui, né? As coisas estão destinadas a durar até o tempo que elas vão de durar, até o tempo que faça sentido para quem está ali tendo aquela experiência, né? A partir do momento que não faz mais sentido, que chegue num término, né? Que chegue num fim, para que outras coisas possam surgir, senão a nossa vida fica estagnada, fica presa. Eu vejo que as pessoas lidam assim, não, porque terminou, então foi tudo horrível e tem que terminar brigado e se culpar pelo tempo que perdeu e pela doação que foi ali, mas
Mas, gente, você estava vivendo. A vida humana é sobre entrega, a vida humana é sobre compartilhar o nosso tempo, a vida humana é sobre experiências. E você estava ali tendo uma experiência humana e vivendo a sua vida. Chegou num fim, talvez você projetou que seria de outra forma, né? Falando de término de relacionamento, você projetou que seria de outra forma, que não foi, mas às vezes essas projeções elas vieram a partir de idealizações do seu parceiro, da sua parceira, que não condiz com a realidade de quem essa pessoa está sendo naquele momento. Né? Talvez você criou esperanças de que a pessoa fosse mudar e ela não mudava e em algum momento chegou num fim e tá tudo certo. É a vida humana acontecendo. Essa ideia de que um término invalida tudo que foi vivido não é dessa forma. Né? O tanto que você aprendeu com aquele relacionamento, o tanto que você melhorou enquanto pessoa, como você, a diferença de como você está saindo dele em relação a como você entrou. Enfim, e é natural passar pelo processo de luto, é natural entrar aqui em negação, raiva, depressão, barganha e aceitação, né? que chegue a aceitação, para que possam chegar depois novos ciclos, para que possam chegar novos inícios e, por que não, novos fins também. Mas é essencial da vida humana o aprendizado de como lidar com términos, como lidar com fins, como colocar pontos finais nas coisas da nossa vida. Porque a nossa vida é finita, né? O nosso dia é finito, né? Mas na certeza de que no dia seguinte o sol sempre vai estar ali de novo nascendo, né? E à noite a lua vai estar ali, enfim. Há continuidade na vida humana, por mais que ela se encerre, né? Cada 24 horas, né? É um encerramento, né? Quando a gente vai dormir, a gente meio que morre e renasce no outro dia. Enfim, a gente está constantemente em contato com términos. E as estações que terminam e começam outra, né? O dia termina e começa outro. A gente está rodeado por ciclos. Então é bem importante, né, aprendermos a lidar com isso, né? A aceitar que as coisas têm um fim e aceitar que isso é a vida acontecendo. Né? A vida é efêmera. Né? Parte da beleza da vida humana é essa efemeridade. Né? Conseguir desfrutar do momento presente a partir disso, conseguir estar entregue às experiências humanas, estar ali vivenciando a vida. Obviamente, né, se está te machucando, se está te ferindo, se está te transformando em alguém pior e deixando você insatisfeito com a vida, que você saia, né? Mas lidar com o luto vai permitir também essa liberdade maior de poder sair, porque, né, você vai saber lidar melhor com esse término, você vai entender que términos fazem parte e você não vai sair dali necessariamente com essa carga tão pesada de raiva, que sim, você vai passar por processo de raiva, mas você vai entender que é um processo, você vai entender que ele faz parte de um todo ali, você vai entender que ele faz parte de um ciclo completo, né, que é natural do ser humano negar ali quando uma notícia abrupta chega, sentir raiva quando isso acontece, tentar criar cenários para, enfim, anestesiar ou lidar com a culpa e depois chegar na parte de lidar de fato com a notícia nua e crua, que é um processo bem individual de cada um, mas que você sente dentro de você, mas você se permite sentir porque você entendeu que já está dentro de etapas ali de uma questão humana natural e que depois você consegue, né, permitir essa aceitação. Mas é isso, eu acredito fortemente que lidar bem com a morte, lidar bem com o luto, lidar bem com términos permite com que a gente lide cada vez melhor com a vida, com o processo de estar vivo, com o processo de estar presente, não querendo se apegar às coisas, não querendo que tudo dure para sempre, mas entendendo que as coisas têm seus momentos, que um jantar vai ter ali seu momento de se iniciar e se terminar, que uma conversa vai ter o seu momento também de encerramento, que uma amizade vai ter o seu momento, que um relacionamento amoroso, que o contato com o familiar, que o contato com o animal de estimação,
que a estadia em determinada casa, em determinada cidade, país, vão ter seus momentos de encerramento, vão ter seus momentos de término, de ruptura, seja mais ou menos abrupto, seja, né, mais ou menos repentino, a chegada dessas notícias e a forma como isso acontece, mas inevitavelmente acontecerá. E isso é a vida acontecendo, né? Eu quero frisar esse ponto, que a vida humana, ela tá, né, a vida está necessariamente ligada com a morte. Os inícios estão necessariamente ligados com os fins, né, com os términos. E isso é viver, isso é a humanidade acontecendo, isso é a gente exalando como é ser humano. E não estou dizendo que é fácil, né, não estou dizendo, acho que ficou bem claro, não estou dizendo que é para negar, não estou dizendo que é para invalidar a sua dor. Dói sim, é sofrido sim, óbvio, né. Eu mesmo passei pela perda recente de um cachorrinho, que fiquei morando sozinho com ele 3 anos, mas ele partiu ali com 14, 15. Fiquei um mês, basicamente, chorando e tentando me entender com a partida dele. Mas, assim, faz parte, é da vida humana, né? Não foi um período onde a minha vida de nada serviu, né? Foi um período que tinha ali a perda batendo, né, martelando na minha cabeça. Mas eu fui lidando, né, com essa perda e fui, enfim, passando por esse processo de luto. Mas o vídeo não é sobre mim, senão fica muito pessoal. Eu gosto de deixar mais aberto para encaixar em mais cenários, para que possa ser mais útil para você. Então, né, o primeiro. Então, para resumir, né, o luto é um processo natural e necessário. Ele pode ser dividido em 5 etapas. Ele também pode ser estendido a momentos mais cotidianos e que essa extensão torna ele um processo mais palpável e nos torna mais preparados, nos torna mais presentes para a vida cotidiana e nos torna mais preparados para desafios maiores que hão de surgir em nossas vidas. Por vídeo de hoje era isso. Até a próxima.